As empresas hoje em dia vêm buscando cada vez mais os profissionais que são especialistas generalistas ou profissionais T. Hoje eu vou contar para você como é que você pode se transformar num profissional como esse. A primeira referência desse termo profissional T foi criada pelo Tim Brown da Ideal, que é uma grande empresa conhecida por suas inovações em design. E ele diz o seguinte, que os profissionais, eles têm sim que ser especialistas em alguma coisa. Então você pode ser especialista em marketing, você pode ser especialista em vendas, você pode ser especialista em desenvolvimento, engenharia de software, por exemplo. Porém, é necessário também que para que você consiga colaborar, para que você consiga ir além daquela sua especialidade, que você também consiga ser um pouco generalista, que você também consiga contribuir, participar de discussões sobre outros assuntos, colaborar com profissionais com habilidades diferentes das suas. Então é por isso que é o profissional T. Como a gente comentou rapidamente no episódio passado, você consegue ser especialista num assunto, que é a linha vertical, então você se aprofundou, você é muito bom naquilo, naquele tipo de habilidade, porém você também consegue contribuir e colaborar, quando necessário, em uma série de outras habilidades. Por isso a linha horizontal significa que você também é generalista, mas como a linha horizontal ela é bem curtinha, significa que você não se aprofundou em cada um daqueles assuntos, apenas em um, que é o assunto que está no meio ali, a sua especialidade, por isso que é um profissional T. Numa discussão com um grande amigo meu, o Matheus Haddad, que é fundador da WebGo, uma empresa que tem filiais aqui em São Paulo e em Poços de Caldas, conversando sobre esse assunto de especialistas generalistas, de equipes cross-funcionais, multifuncionais, ele definiu diversos tipos de profissionais diferentes. Eu queria compartilhar essas ideias dele com você. Vai além do profissional T que o Tim Brown falou pra gente. Então olha só, o primeiro tipo de profissional que ele fala é o profissional ponto. O profissional ponto é aquele cara que só sabe fazer uma coisa e mais nada. Sabe fazer uma tarefa e uma tarefa bem simples. É aquele cara, por exemplo, que só aperta parafuso, que só sabe fazer uma funçãozinha bem específica. Aquela função que facilmente pode ser substituída por outra pessoa e que a curva de aprendizado é muito rápida, é muito curta. Tem também o profissional traço. O profissional traço é aquele cara que sabe fazer um monte de coisa, mas superficialmente. Ele não sabe fazer nada bem feito, mas ele pode fazer uma série de coisas mais ou menos. Esse cara geralmente é um assistente, geralmente é um auxiliar. Aí você tem o profissional I. O profissional I é o cara que é especialista. Ele só sabe fazer uma coisa, mas ele faz aquela coisa como ninguém. Ele faz muito bem, é um grande especialista. Geralmente são os profissionais que a gente encontra. Os engenheiros, os médicos, os profissionais de marketing, os profissionais de venda. Só sabe vender, mas vende muito bem. O profissional T, que foi o que a gente falou no início, então, ele é especialista como I, porém ele consegue fazer uma diversidade de outras coisas de maneira mais superficial. E aí você tem o profissional H. O profissional H é um profissional que tem diversas especialidades. Ele é especialista em mais de uma coisa. Quer dizer, além de ele ter uma especialidade, uma coisa que ele faz muito bem e outras coisas que ele é generalista, que ele conhece um pouquinho, ele tem outras especialidades também. Outros assuntos que ele domina, outros assuntos que ele é muito bom. Isso vai muito de encontro com um conceito que a gente tinha na Idade Média de homem universal ou de polímata, né? Por exemplo, você já deve ter ouvido falar do Leonardo da Vinci, que fazia milhares e milhares e milhares de coisas muito bem, né? Ele era um inventor, ele era desenhista, ele era pintor, ele trabalhava com anatomia, com medicina, com botânica, e tudo que ele fazia, ele era muito bom, né? Então, é o conceito de polímata, aquela pessoa que é especialista em diversas coisas, ele faz muitas coisas, mas todas elas ele consegue fazer muito bem. Esses são os profissionais mais raros, né, que a gente encontra. E aí a gente tem o profissional A, que é um profissional que tem duas habilidades, mas ele consegue criar uma ponte, ele consegue unir essas habilidades para inovar, para criar algo novo. Então, os grandes inovadores geralmente têm essas características. Por exemplo, vamos falar das inovações que a gente vê na Apple, né? São duas coisas muito profundas, que é a tecnologia e o design, que se unem para criar soluções como essas que a gente vê na Apple. Então, muitas vezes você precisa de profissionais que consigam ser visionários e consigam ser muito bons nessas duas áreas, para que eles consigam unir conceitos dessas áreas e criar grandes inovações. É muito comum que você encontre nos fundadores das empresas, nas pessoas por trás de grandes inovações, duas habilidades, duas coisas que elas eram muito boas para conseguir resolver aquele problema. Muito comum, por exemplo, nas empresas de software, os fundadores das empresas, por exemplo, uma empresa que faz softwares para contabilidade, você encontra lá um contador que se especializou também em desenvolvimento de software e criou uma solução fantástica para contabilidade. Então esses são os profissionais A. Os profissionais que são especialistas em dois assuntos como o H, mas eles conseguem unir de alguma maneira essas coisas para inovar, para criar algo novo que só conseguiria ser criado a partir dessas duas especialidades. Então, são diferentes tipos de profissional. Como eu falei para você, cada vez mais as empresas têm buscado profissionais que vão além da especialidade, que vão além do I. Então você pode ser um profissional T, você pode ser um profissional H, você pode ser um profissional A. Começa a pensar um pouco, questiona a sua posição, o que você tem estudado, será que você tem lido assuntos que vão além da sua especialidade, que te tiram da zona de conforto? Será que você tem conseguido contribuir com pessoas que trabalham com uma função diferente da sua, consegue colaborar?
assim que você vai conseguir inovar, assim que você vai conseguir pensar diferente, pensar fora da caixa. Então para refletir um pouco sobre isso, como você pode ser um profissional menos I e mais T, por exemplo, ou H ou A, e eu acho que isso pode ajudar bastante você na sua carreira, e você também, empreendedor, pode promover isso no seu ambiente de trabalho. Espero que você tenha gostado desse episódio, que seja útil para você. Muito obrigado e até o próximo episódio.